Olá, galera do segundo ano. Então vamos dar continuidade, tá, à nossa conversa agora sobre a sociedade do açúcar, tá? Bom, então, pensando naquela pirâmide social clássica de história, né? Então lá no topo nós temos o senhor de engenho, certo? Que era o que todo mundo ambicionava ser, mas não era muito fácil, digamos assim, porque a cidade do Brasil Colônia era uma cidade um pouco assim, nesse período do ciclo do açúcar, uma cidade um pouco difícil, né, de galgar essa possibilidade. Como eu disse para vocês, não era qualquer um que podia ser senhor de engenho, porque demandava um nível de recursos muito grande, né? Então era uma cidade que não era muito móvel, digamos, tá? Mas era o grande modelo, né? Ser senhor de engenho, ser proprietário de terra, ser latifundiário, não trabalhar com as mãos, né? Porque quem trabalha com as mãos na sociedade ibérica, digamos assim, de um modo geral, são as pessoas escravizadas ou de alguma forma de servidão. Então era visto como algo humilhante. Esses países, né, como Espanha e Portugal, países católicos, né, extremamente cristãos, tinham essa perspectiva de que trabalhar com as mãos era algo que inferiorizava, né, a pessoa, e por isso então se criou essa cultura do senhor, aquele que, digamos, gere, administra, mas não mete a mão de fato, tá? Bom, então depois a gente tem ali, então, os comerciantes, temos, né, pequenos agricultores, nós vamos ter profissionais liberais, que aos poucos vão começar a se colocar, né, mas como eu disse para vocês, ainda é uma cidade muito incipiente. Lá, enfim, né, os mestiços, né, e por fim a população escravizada, certo? Bom, em relação às famílias, era um pouco diferente do que a gente tem ideia, digamos assim, a gente chama que as famílias deste período eram chamadas de famílias extensas, porque nós tínhamos, claro, o núcleo familiar, né, do senhor de engenho, sua esposa e seus filhos, né, mas também tem uma série de agregados ali, né, tipo aquele parente que ninguém sabe de onde saiu, enfim, né, o primo do primo de não sei do que, enfim, todos esses agregados, aquela pessoa que sempre morou lá, enfim, né, aquele apadrinhado, enfim, aquele grupo, né, que ali vivia junto ao senhor de engenho, tá? Em relação à questão das mulheres, especificamente, né, de um modo geral, a gente tem uma família patriarcal, né? Então as mulheres, muitas vezes, elas eram então afastadas, de um modo geral, né, do grande público, digamos, né, ficavam em casa, né, com as tarefas domésticas, a parte de organização, administração da casa, né, das pessoas escravizadas que trabalhavam na parte doméstica, eram responsabilidade das mulheres, de um modo geral, né, se exigia, então, recato, enfim, né, tinha todo um espaço privado, digamos assim, que era onde as mulheres, de um modo geral, eram direcionadas, as casas também eram bastante rústicas, muito pobres, né, enfim, no sentido de que do que será mais tarde, né, no século XIX, por exemplo, né, então algumas fontes históricas que nós temos do período de alguns viajantes, né, que transitaram por esses engenhos, e a gente diziam isso, assim, que eram locais bastante rústicos, digamos assim, né? Então, de um modo geral, as mulheres ficavam de fato no âmbito privado, né, e tinham responsabilidade de cuidar dos filhos, né, da questão religiosa, enfim. Mas nós tivemos exceções, né, de mulheres que sim, de fato, então, eram donas de engenho, né, mulheres que buscavam seus direitos, né, que, enfim, se representavam, né, em determinados espaços públicos, digamos assim. Então, claro que a gente teve exceções, né? Mas, de um modo geral, a gente tem o domínio do patriarcado, né, masculino, digamos assim, enquanto estrutura, certo? Então, como eu disse para vocês, pouca mobilidade, né? A gente tem, então, além disso, a população escravizada, que a gente vai ter um vídeo só para falar um pouquinho sobre a questão da população escravizada. E, basicamente, então, né, essa é a situação, digamos assim, e a grande divisão social é livre, né? E escravizado, né? Então isso era algo, né? Pela cor da pele, tu também tinha acesso a coisas ou não, né? Então é claro que tu vai ter esse vai ser o grande ponto de tensão, digamos assim, dessa sociedade, tá? Da sociedade do açúcar.
tudo bem? Então, de um modo geral, o Brasil vai predominar no cenário mundial, digamos, em relação ao açúcar, tá? Em determinados momentos, em cerca de 80% do açúcar produzido no mundo, que circulava naquele momento, era produzido no Brasil, tá? Então, grande maioria. E depois, né, vai sofrer essa decadência. É claro, né, nesse primeiro momento, o ciclo do açúcar é o auge do período do Nordeste brasileiro, que é onde o açúcar vai ser produzido com maior intensidade, onde nós vamos ter a situação climática, né, de solo, da proximidade também com a metrópole, enfim, uma série de itens que vão fazer com que o Nordeste, nesse momento, então, seja o grande propulsor econômico do Brasil, certo? E, claro, né, a gente vai criar uma elite, né, do açúcar, do senhor do engenho, né, que eu falei para vocês, que muita gente vai enriquecer com esse processo, certo? E depois nós vamos ter, então, um declínio do açúcar em grande medida, né, uma das responsabilidades, né, uma das situações será uma concorrência, né, maior que terá o açúcar, principalmente após a ocupação holandesa, que a gente vai tratar em outro momento, tá? Mas só para a gente já ir trabalhando isso, esse declínio do açúcar, ele vai ser paulatino, lógico, né, mas vai ter um evento essencial que vai produzir essa situação que será chamada União Ibérica. O que é isso? Então, quando a gente fala de ibérico, é importante que vocês conheçam bastante geografia, tá, pessoas? A gente está falando da Península Ibérica, que é composta, então, por Portugal e Espanha. Então, nós vamos ter um momento no qual haverá uma união entre esses países, tá? Com predomínio decisório, digamos assim, da Espanha. Então, como é que isso vai acontecer? Bom, basicamente, tá, o rei português, tá, que é então Dom Sebastião, que era um rapaz jovem, ele vai participar de alguns dos milhares de conflitos, né, no qual se envolve, vai lutar contra os mouros, se não me engano, no norte da África, né, população muçulmana no norte da África, e ele vai morrer numa dessas batalhas, tá? E com isso, todo mundo vai ficar vago. Na verdade, ele vai retornar para um tio idoso que ele tinha, esse tio vai falecer logo depois, e todo mundo vai ficar vago. Então, inclusive, havia todo um endeusamento da figura de Dom Sebastião, que vai governar Portugal por um determinado tempo, e vai criar, inclusive, um movimento messiânico que eles chamam de sebastianismo, que os portugueses, enfim, não vão acreditar que ele tenha morrido mesmo, que vão ficar na expectativa de que um dia ele vai voltar, com uma ideia de um salvador da pátria, enfim, tá? O fato é que o Dom Sebastião morreu, tá? Não voltou. E com isso o trono português ficou vago, tá? E com essas disputas, enfim, né? Eu falei para vocês, de um modo geral, com a prática, né, de casamentos entre a nobreza europeia, né? Nós temos várias possibilidades de preencher o trono, e uma delas, que tem, digamos assim, um discurso bem embasado, é a do rei espanhol, Filipe II. E a gente tem que lembrar que a Espanha, nesse período, ainda é a grande potência mundial, é a dona de grande parte do continente americano, é para, né, onde flui toda a riqueza, né, encontrada, riqueza mineral, enfim, encontrada na América Espanhola. Então, a Espanha tem um grande poder de impor, né, os seus desejos nessa perspectiva. E ela acaba, então, né, Filipe II acaba, então, engolindo o trono português. Não é que Portugal simplesmente sumiu, desapareceu, foi tragado pela terra. Não. Mas, na verdade, quem acabava decidindo, né, as questões vinculadas a Portugal e seu império, agora dizia respeito, então, à Espanha. Então, a União Ibérica ela começou em 1580 e vai até 1640. E ela vai ter uma situação muito importante para o Brasil, tem um significado bastante importante para o Brasil. Então, é isso que você tem que saber da União Ibérica, tá? O que isso reflete para o Brasil? Então, primeiro ponto, são dois pontos importantes. O primeiro ponto é o fato de que aquele Tratado de Tordesilhas não vale mais, né? Então, na verdade, bom, agora é uma coisa só, então não tem o menor sentido. É claro que não vou te dizer assim, nossa, meu Deus, era sempre super respeitado. A pessoa chegava naquela linha imaginária e dizia, opa, só um pouquinho, tem que passar por baixo da linha imaginária. Não existe, né, pessoas? Mas o fato é que, em tese, poderia dar uma gritaria se Portugal ocupasse a região da Espanha e vice-versa, enfim, né? Agora, tá, não tem mais isso. Então, o que isso significa? Que grande parte dos colonos aqui viviam se sentiram confortáveis para expandir o espaço. Então, o território ele vai ser ampliado, digamos assim. Aquilo que vai ficar para Portugal depois vai ser mais ocupado, exatamente, tá? Então, esses grupos, né, que vão ser considerados depois chamados de bandeirantes, chamadas entradas e bandeiras, isso vai se intensificar. Buscando o quê? O que sempre buscam, né? Então, metais preciosos, ouro, as chamadas drogas do sertão, não é droga, tá, pessoas? Drogas do sertão, na verdade, são ervas, plantas, medicinais, enfim, tá?
e também a prezar a população indígena, tá? Então, esse é um ponto. Com o final do Tratado de Tordesilhas, esses grupos se sentiram mais tranquilos para poder, então, penetrar de uma forma mais tranquila no território que antes era, por exemplo, da Espanha, tá? Então, isso vai colocar. E o outro ponto importante é o fato de que a Espanha era inimiga da grande maioria das potências europeias, o que vai prejudicar Portugal, que vai acabar entrando nessa situação, nessas brigas, enfim, meio por tabela. E entre digamos assim, as tensões, nós temos tensões com a Holanda, que era parceira de Portugal desde sempre. A Holanda tinha recém, né, acho que foi em 1581, de fato, que ela conseguiu se tornar independente da Espanha. Então a Espanha, né, o Império Espanhol tinha um braço, digamos, na região onde hoje é a Holanda, e a partir então de toda uma perspectiva de guerra, enfim, a Holanda acaba, os Países Baixos acabam se tornando, se emancipando frente à Espanha e, lógico, se tornaram inimigos, e com isso, por retaliação, os espanhóis vão cortar esse comércio, vão impedir esse comércio que era super lucrativo para os holandeses. E o que os holandeses vão fazer? Vão invadir o Brasil, tá? E a gente vai ter, então, o período das invasões holandesas que a gente vai tratar num próximo vídeo, tá? Então, lembrem disso, União Ibérica é este momento e vai ter uma repercussão importante em relação à sociedade açucareira, certo? Porque vai ter essa ruptura e a invasão, então, dessa região, certo? Bom, em relação à administração portuguesa, por fim, a gente vai ter basicamente, né, digamos assim, essa administração, essa forma de administração, né, vamos ter algumas divisões do território brasileiro, né, então a divisão, né, entre os estados do Maranhão, do Grão-Pará, então depois também a região do Rio de Janeiro, nós vamos ter os vice-reis. Vamos ter alguns grupos, né, que vão fazer a parte de proteção de tropas, enfim, né, que são as milícias, as ordenanças, tá? E nós vamos ter as câmaras municipais, que é um momento decisório para participar, enfim, votar, enfim, né, participar de fato, votar, ser votado, enfim, né, ou participar dessa administração tem que ser chamado homem bom. O que é o homem bom? É o homem que tem dinheiro, geralmente é um homem proprietário, tá? Branco, obviamente, né, e proprietário, certo? Então tá, gente, eu acho que basicamente sobre esse capítulo 2 era isso. Vamos dar continuidade mais pra frente. Eu vou enviar pra vocês as fotos do capítulo 3, tá? Beijo!